Caríssimos ouvintes, tenham todos uma boa noite. Hoje, especialmente, estamos nos reunindo para realizar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação, caminhando para o encontro de número 141. São 141 encontros de aprendizado, de troca de experiência. É, para todos nós, um momento de muita alegria. E eu vou iniciar a nossa conversação da noite, pedindo a todos que vibrem pelo trabalho. Eu inicio a noite encaminhando um grande abraço de gratidão ao nosso querido amigo André Sobreira, que na última semana esteve aqui com vocês, dando continuidade ao trabalho, face a um compromisso que nós tivemos no grupo Glacos aqui de Belo Horizonte, e o André trouxe para vocês o tópico classificação da obsessão. Nós estamos trabalhando dentro de um contexto do material que foi desenvolvido pela nossa companheira espírita doutora Marlene Rossi Severino Nobre, obsessões e psicopatologias. O André na última semana trabalhou com vocês a classificação da obsessão, apresentando os caráteres da obsessão simples, da fascinação e os aspectos da subjugação. Nós vamos iniciar a nossa noite trazendo dois conceitos de Allan Kardec para respaldar os horizontes que nós vamos buscar nesse nosso encontro. A influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. É necessário compreender a condição do sexto sentido como como aquela faculdade que vai favorecendo para que nós nos intercambiemos com as frequências, com as faixas espirituais. Eu pergunto a vocês, o som retornou? Vocês estão com som? Eu pergunto. Respondam no chat. Ok. Beleza. Posso continuar? Tudo bem. Então vamos lá. Sem pressa. Erro acreditar que precisa ser médium, eu estou repetindo, para atrair a si os seres do mundo invisível. Todos estamos sujeitos à influência dos espíritos. Ficou claro aí? Posso continuar, Tiago? Ok, então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje as obsessões de natureza anímica. Fenômenos anímicos são aqueles produzidos pela alma do homem encarnado. Aksakov descreve 4 tipos de ação extracorpórea no homem vivo. A definir a primeira: fenômenos que comportam efeitos psíquicos. Telepatia, impressões transmitidas à distância. Segundo, os de efeitos físicos, fenômenos telecinéticos, transmissão de movimento à distância. Terceiro, os que determinam o aparecimento de sua imagem, fenômenos telefônicos, aparecimento de duplos. Quarto, aqueles em que há o aparecimento de sua imagem com certos atributos de corporeidade. São fatos prodigiosos que vão além daqueles proporcionados pelo corpo do encarnado. Temos, assim, muitas ocorrências que podem resultar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou
intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora, fora do corpo físico. Esta capacidade de sair fora do corpo e atuar como espírito livre também pode gerar condutas patológicas. Então vamos lá saber. Mediunidade é a faculdade que favorece ao intercâmbio espiritual. A mediunidade pode se tornar também um procedimento patológico. Por isso, é necessário a gente perpassar sempre o campo mediúnico como aquele que favorece a intervenção negativa do mundo espiritual. Então nós vamos ver as obsessões de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. As de efeito inteligentes, eu só estou passando um esquema, depois nós vamos estratificar. Obsessões de efeitos inteligentes. Nós vamos trabalhar a obsessão telepática, a autoobsessão, a personalidade antiga cristalizada e a possessão partilhada. No caso da obsessão de efeitos físicos, nós vamos trabalhar aqui os casos de poltergeist. Ficou claro? Beleza. Não se preocupe. Agora nós vamos começar a estratificá-las. A primeira que nós vamos trabalhar, são 4, de efeitos inteligentes. A obsessão telepática. Vamos lá? Posso continuar? Bom, agora eu vou ler um conceito para a gente começar a trabalhar o nosso debate. A influência negativa entre pessoas encarnadas é muito mais comum do que podemos imaginar. Influência negativa entre pessoas encarnadas é muito mais comum do que podemos imaginar. John Everhard descreve casos de obsessões telepáticas provocadas por pessoas vivas. Dentre os casos de sua clínica psicanalítica, relato de um rapaz que era rejeitado por companheiros de pensão. A rejeição era oculta, pois todos fingiam apreciá-lo. Afastando o paciente para outro meio, os sintomas obsessivos desapareceram gradualmente, na proporção em que os ditos amigos o esqueciam. Olha que interessante. O indivíduo era rejeitado por um grupo de companheiros que viviam com ele numa pensão. Na terapêutica que foi aplicada sobre ele, promoveu um afastamento dele daquele ambiente, no qual ele estava encontrando resistências. O simples afastá-lo deste meio, de uma certa forma, foi apagando a imagem dele, a energia, a vibração dele, da mente dos seus companheiros de pensão que o rejeitavam. Com isso, automaticamente, ele deixou de receber a influência negativa do grupo, o que favoreceu o seu reestabelecimento. A Marlene Nobres refere-se a um caso de André Luiz, denominado
telepatia indesejável. Vamos lá? Trata-se do caso de Jovino e a Anésia. O casal janta na companhia de 3 filhas. O marido está alheio à conversação que se faz animada em torno da mesa. Mantém o ar de enfado, olhar distante. Após ler os jornais, prepara-se para sair. A mulher fica decepcionada. Esperava que ele ficasse para as preces que fariam em conjunto. Logo mais, nesse momento, surge em cena, à frente dos olhos do marido, uma surpreendente imagem de mulher, projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Apressado, ele despede-se e sai, alegando negócios e compromissos. A esposa não acredita e intui que os compromissos sejam com outra mulher. À medida em que a dona da casa a identifica mentalmente, passa a produzir pensamentos hostis em relação a ela. A mesma imagem de mulher que apareceu para o marido começa a surgir à sua frente, até se tornar inteiramente presente. Ambas entram em franca contenda mental, trocando mútuas acusações como autênticas inimigas. Observem bem, autênticas inimigas. Só um instante que eu vou dar para vocês a fonte. Nós vamos encontrar esse caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. Então observemos o que é a obsessão telepática. Vocês prestaram atenção? Espero que sim. Se não, eu repito. Marido à mesa, conversação fluindo, e ele sintonizado com uma frequência mental que o visitava, advinda de uma mulher. E aquelas ondas mentais iam e vinham, ou seja, de uma forma intermitente, o que foi o envolvendo intimamente. E a esposa, então, começa a perceber que ele vai, vamos dizer assim, que ele vai se tornando ansioso, incomodado, até afirmar que ele tinha que sair para atender um compromisso. Ela, está escrito aqui, ela tem uma percepção, ela tem uma inspiração que o marido mentia, que não tinha compromisso nenhum. E naquele momento ela, como que num átimo de tempo, decodifica a mensagem e diz assim a uma mulher. Tem uma mulher na história. Ele está mentindo para mim. O que aconteceu? O marido se retira e ela passa, porque estabeleceu uma sintonia com a onda mental da mulher, que visitava o ambiente mentalmente, e ela começa a registrar a imagem e começa a degladiar, ela começa a confrontar com esses pensamentos. Ou seja, passa a produzir pensamentos hostis
E é muito interessante porque essa mensagem vai quase que se corporificando para ela. Nesses casos de influenciação telepática, o fenômeno está relacionado com a sintonia. É a influenciação das almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem estar comparados a trincheiras de lutas, em que pensamentos guerreiam pensamentos com angústia e repulsão. E pode haver ainda um agravante. Como reconhece Aksakov, nos fatos de telepatia é frequentemente difícil precisar o momento no qual o fato anímico se torna um fato espirítico. Daí observarmos muitas vezes nos casos de obsessão telepática a participação de desencarnados de condição inferior, agravando de muito o quadro patológico inicial. Prestemos atenção. Aksakov está falando para nós sobre fato anímico e um fato espirítico. Nós estamos no tópico obsessões de natureza anímica. Anímica, do anima, da alma. Então, ele depende da projeção do ser. Então, por exemplo, quando você tem uma reminiscência, você viaja no passado espiritual, esse fato é um fato anímico. Mediúnico é quando caracteriza-se por intermediação, seja o médium intermediário dos espíritos ou o médium sendo intermediário dele mesmo. Como assim? Ao entrar num transe, o médium favorece para que ele viva uma experiência que está para além de uma atividade cerebral que vai ter um procedimento vinculado às coisas da Terra. Então, a obsessão telepática é um processo anímico do intercâmbio entre os seres e que se torna patológico. Então nós aqui estamos ou podemos estabelecer uma relação telepática. Eu lanço a onda mental e você registra. Isso não, propriamente dito, não é uma mediunidade. Isso é o potencial da alma, a condição do ser de se desdobrar, de lançar-se num nível diferenciado para nós, que estamos acostumados com os 5 sentidos, operacionalizar no universo. É um fato anímico. Ele não é mediúnico porque não tem uma participação de um outro, de um espírito, de uma outra mente nesse processo. Então, nesse momento, eu estou, vou repetir, projetando ideias para você. Você está registrando diretamente essa minha ideia. Então, isso é um procedimento anímico meu de lançar e um procedimento anímico seu de receber. É da alma, ficou claro? Bom, só que nós trabalhamos sempre esse conteúdo com uma visão espírita. A visão espírita, que trata do estudo da realidade espiritual, vai favorecer para nós ampliar esse universo anímico, essa atividade anímica. Porque se os espíritos estão em toda parte, nos influenciam mais do que imaginamos, em todos os instantes, todo fato anímico, ele acaba que
trará, que agregará valores de ordem espiritual. Então, o fator anímico também se faz mediúnico. É isso que Aksakov define como muito difícil você definir o que é anímico e o que é mediúnico. Ficou claro isso aqui? Então observe. A mulher lançou a ideia. O marido registrou aqui. Depois, a esposa do marido também começou a captar a onda mental. E ficou ali um processo de uma interação telepática, porém com vibrações, com uma característica obsessiva. Porque o que é a obsessão? Lembram? O André trabalhou esse conceito aqui na última semana e nós trabalhamos há 15 dias atrás, trazendo Allan Kardec. A obsessão é uma influência contumaz que um espírito exerce sobre o outro. Estão lembrados disso? Então, se a influência é uma influência caracterizada como obsessão, como contumaz, repetida, incisiva. E o André trabalhou aqui com vocês na última semana que é diferente da influência espiritual dos espíritos superiores. Porque os espíritos superiores, eles inspiram. Não é, Cleusa? Os espíritos superiores, eles lançam uma flor, um perfume, uma luz. Não é, Cleusa? Estou conversando com a Cleusa aqui no chat. Aqui. Vocês sabem que eu estou conversando com a Cleusa no chat da sala conferência? Eu abri aqui, estamos nós dois aqui, só nós dois na sala conferência, para vocês que conhecem a sala conferência. Bom, os espíritos superiores lançam uma influência, ou seja, lançam uma ideia, um cheiro, uma música, uma estrofe, um verso, e vão embora. Porque a ideia é nos inspirar para que nós possamos pegar e desenvolver aquela semente que foi lançada, como educandos, aprendendo com os educadores. Então o espírito superior não constrange ninguém. Constrangimento é característica de primitivismo. Não se preocupe, não se assuste, mas eu vou te dizer uma coisa. Vamos analisar o tanto que nós obsedamos as pessoas. Né? Obsedamos as pessoas e não nos damos conta. Não é? Aquele ferrinho de bigorna, eu gosto muito do ferrinho de bigorna, porque ele é uma figura de imagem extraordinária. Vocês já viram alguém bater um ferrinho na bigorna? Tem, igual sino, né? Tem, fica repetindo. O processo obsessivo é assim. É primitivista. Né? Mas é assim, a ideia é constranger para dominar. Então, todo domínio exercido de fora para dentro, ele tem nuances de obsessões, ou de primitivismo, ou caracterizando um processo muito retrógrado, para nós que estamos caminhando para a regeneração, nesse processo de transição que vivemos no planeta. Ok? Posso continuar? Alguma observação? André, você gostaria de lançar aí alguma ideia, André? Manda para nós aí. Eu estou achando que vocês... Com o André, o pessoal pergunta, o pessoal fica assim, extremamente à vontade, viu, André? Para mim, assim, eu fico constrangido, não chega a pergunta. Né? Vamos nos intercambiar aí, pessoal. Ainda mais que o André está na sala, vamos aproveitar que qualquer coisa eu repasso as perguntas para ele. Bom, então nós falamos obsessão telepática. Só que na obsessão telepática, nós vamos também falar sobre, ou melhor dizendo, o tópico 2 é a auto-obsessão. Nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos.
Pensamento é vida, diz Emmanuel. Como nossas ações são fruto de nossas ideias, geramos a felicidade ou a desventura para nós mesmos. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo. O encarnado pode ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações. No livro Libertação, páginas 138 e 39, André Luiz refere-se a 2 casos de autoobsessão. Eu gosto do trabalho da Marlene, que ele é bem pautado na codificação e nas obras subsidiárias. André Luiz refere-se, portanto, a 2 casos de autoobsessão. Vamos lá, o primeiro. Um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir, encontra na terceira idade o resultado de suas próprias ações negativas. Com a senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza mental, passando ele a ser atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Com isso, houve o favorecimento do parasitismo ovoide, configurando num processo de vampirismo espiritual. Olha que interessante. Ele abusou da sua posição de humilhar e ferir. Chegou na terceira idade, a memória, que é aquele disco que vai trabalhando por associação, as ideias vão brotando de acordo com o próprio assentamento da dinâmica do ser, proveniente da própria idade. Ele vai diminuindo a aceleração do veículo da evolução para começar a trabalhar no circuito de recolher o que semeou. Isso é muito próprio dos últimos momentos nossos na encarnação. Para fazer um breviário, para fazer uma retrospectiva, inclusive para começar a preparar-se para adentrar em novo paradigma de vida. A desencarnação e a vida pós a morte. Então, é muito interessante quando você, que possa estar vivendo esse processo, embora eu poderia dizer que todos nós vivemos esse processo de semeadura e colheita o tempo todo, mas existem etapas, ciclos da vida que se torna mais contundente o processo, mais claro, mais objetivo. Mas quando nós começarmos a nos recordar, vou trazer para nós, depois a gente volta para o caso. Quando você começar a recolher detritos, transmuta-o, transforme o que é detrito num adubo. Vamos até trabalhar nesse sentido. Num adubo que vai preparar a terra para uma nova semeadura. Não fique preso num passado obscuro, porque nós podemos estar a caminho de um processo de autoobsessão. Se a gente não estivermos, melhor dizendo, atentos à colheita desses detritos. É o que aconteceu com esse sujeito. Ele semeou tanto coisas complicadas e depois não tinha preparo espiritual. E ao se deparar, portanto, com um celeiro, automaticamente ele foi se envolvendo pelo que ele fez e exatamente pelo que ele representava naquele momento. Caiu nas malhas da obsessão seríssima. Bom, eu estou observando aqui, parece que o Tiago, isso mesmo, né? O Tiago está fazendo uma pergunta. Eu vou projetá-la para que todos leiam. Qualquer tipo de constrangimento é sinal de primitivismo ou atraso? Seria isso que Jesus queria dizer em não ser escandalizador da situação? Meu querido amigo Tiago Ferreira,
Para começar, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Amigo, o constrangimento, ele por si só já traz dificuldade para aquele que está se sentindo constrangido. Nós precisamos de entender esse mecanismo para não generalizar e perder alguns pontos que possam ser positivos. Então, a palavra constrangimento me obriga a buscar aqui, no fluxo do Evangelho que palpita na nossa memória, uma frase ou uma expressão muito conhecida, mas de um valor extraordinário do apóstolo Paulo, quando diz assim: o amor do Cristo me constrange. O amor do Cristo me constrange. Então, se a gente for analisar na expressão de Paulo, para não morrermos na palavra, na letra, o constrangimento que tem um objetivo, vamos dizer assim, salutar, que visa projetar uma cirurgia psíquica dentro de nós, para que nós possamos, buscando no íntimo do ser valores que possam nos libertar, podemos dizer que é um tipo de constrangimento positivo, mas feito de uma forma extraordinariamente misericordiosa. Olha o que nós estamos dizendo, porque o assunto não é fácil, não. E brincar com palavras, a gente tem que tomar cuidado. Agora, é necessário a gente observar, fazendo um comparativo com o mundo superior e com este que nós morejamos, que os espíritos do Senhor não nos constrangem. Eles nos inspiram. Nós é que podemos nos sentirmos constrangidos diante de um amor essencial. Não sei se vocês pegaram aí, se você captou aí, Tiago, que o assunto não é fácil, não. Porque o constrangimento por si só, causando desconforto, ele não pode ser um mecanismo que vem do alto. Porque Deus é amor. E amor não constrange. Amor liberta. Amor favorece. Não sei se você pegou. Agora o Paulo diz, o amor do Cristo me constrange. Então não é Jesus que o constrange. É o Paulo que se sente constrangido. O Paulo, o Tiago, a Maria, a Joana, a Cláudia, nos sentimos constrangidos diante de tanta magnitude, de tanta justiça, de tanta ética, de tanta sobriedade, de tanta harmonia, de tanta efetividade, afetividade. São questões que nós poderíamos comentar aqui, de sorte a caminharmos para o nosso dia a dia e quando formos constranger, pensarmos melhor se vale a pena. Certa feita, um educador, assistindo outro educador, usando de constrangimento com o educando, ele diz assim, depois de ver muitas vezes essa situação, ele disse assim, por que ao invés de você operar assim, dessa maneira, que você está impactando, você está criando ressentimento, você está criando distância, rupturas na intimidade deste coração do aprendiz, por que você não faz um movimento diferente?
ao invés de criticar, por exemplo, de acusar, por que você não apresenta a solução? Por que você não passa a ser um parceiro? Por que você não passa a trabalhar ajudando o indivíduo para que ele descubra? Porque a técnica que você está usando está macerando. Você está impactando o indivíduo com uma verdade que ainda para ele é inconcebível. Então, é muito interessante a gente refletir nesse processo para que a gente não recalcitre, não fique repetindo atitudes que possam só nos distanciar, ao invés de agregar. Então, o processo de obsessão ou de auto-obsessão costuma ser por nós alimentados até por excesso de escrúpulo. Aí você começa a impactar a você mesmo no sentido de autoflagelar-se, autoflagelação. Eu fiz. Isso não vai resolver o seu problema. Eu gostaria de parabenizar o André. André, você estava extremamente inspirado quando na última semana você falou sobre o processo. Eu vou ver se eu vou pegar a sua ideia, hein? Se não for sua, foi do seu mentor espiritual. A diferença entre a culpa... Deixa eu ver se eu vou lembrar. A diferença entre... ok, lembrei. A questão da expiação. Você vai expiar... expiar, ou seja, você vai ter que se reajustar com o que você fez que não foi positivo. Mas a expiação, ela não promove a libertação. Foi isso mesmo? A expiação é só reajuste. Porque, na realidade, nós temos que trabalhar exatamente no que promoveu a atitude. No que fez o indivíduo a cometer o delito. A sua tendência. Então, nós expiamos para dizer assim, entre outras palavras, como diziam os antigos, alto lá. Né? Esta é a expiação. Vai para o hospital para amarrar o indivíduo de todo jeito. Ele vai tomar injeção, ele vai ficar, vai estar operado, vai estar numa situação difícil. Isso é expiar. Agora, a expiação não vai fazer com que ele modifique o que promoveu, né? O que promoveu aquele efeito. Então, prova. Aqui, o Tiago está colocando aqui para nós. Eu vou colocar no chat para vocês aqui. Expiação resgata a falta, mas não corrige a imperfeição. André Sobreira. Isso está no Evangelho de André, no capítulo 12, versículo 7. Hein, André? Gostou aí? Para brincar com você? A expiação resgata a falta, mas não corrige a imperfeição. É isso aí. Valeu a participação aí. Então, observemos. É necessário trabalhar de uma forma terapêutica para você se libertar daquilo que te prende. Isso é fundamental na evolução. Porque é muito interessante isso. Quando você começa a descobrir a verdade ela vai vergastando, ela vai entrando para dentro de nós mesmos e nos trazendo desconforto. Muito desconforto. Antes de continuar, eu vou colocar esse pensamento aqui no chat, que é do Tiago também. O assunto é complexo mesmo. Eu penso bastante, desde quando você disse em outros encontros que a justiça dos homens é vingativa, mas a justiça de Deus é misericordiosa. Ô Tiago, muito obrigado pela deferência, amigo, mas se você me permite, não fui eu quem disse, eu só plagiei. Esse pensamento é Emmanuel, que disse para Chico Xavier,
numa das cartas, isso está registrado no livro Testemunhos de Chico Xavier, Federação Espírita Brasileira, Cartas de Chico para o ex-presidente Vantuil de Freitas. Ele diz assim que, Emmanuel ensinando para o Chico, que a justiça dos homens cheira violência. Estou sendo literal. Enquanto a justiça de Deus, dos homens, cheira violência, a justiça divina se expressa em misericórdia. Então, o constrangimento, ou qualquer ação que traga aspectos da violência, ela é constrangedora. Não tenha dúvida disso. Mas depois do constrangimento, isso é importante a gente lembrar. Depois do constrangimento, da lei da justiça, o principado que vai se manifestar é o do amor. Aí eu posso aqui, didaticamente, trabalhar com você, Tiago, lembrando a primeira lei, a lei de justiça. Não é verdade? Em seguida vem a lei do amor. Isso é no aprendizado. E em terceira instância, até trabalhando a lei de justiça, de amor e de caridade do Livro dos Espíritos. Embora alguns espíritas costumam conceituar a doutrina espírita como caridade, não é? Não. Justiça, amor e caridade. São 3 movimentos pedagógicos, espirituais, que se intercambiam. Não posso tratar de um separado do outro. Não dá. É a mesma coisa. Não dá para trabalhar filosofia, não dá para trabalhar ciência, não dá para trabalhar religião separada. É trilogia. Os ângulos têm que estarem justapostos, harmonizados, numa simetria divina para dar certo. Ok? Então, justiça é a concepção. Justiça é filosofia. É caminho. 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 Amor é a verdade. O caminho percorrido é que vai consolidar a verdade. Verdade. Deu aí? E o último tripé aí é a caridade, não foi? Justiça, amor e caridade? Eu estou associei também com Moisés, Jesus e Kardec. E agora eu vou associar para você também, Tiago, e para mim mesmo, que eu estou aprendendo com você, eu vou associar Jesus no capítulo 14 de João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se nós estamos trabalhando doutrina espírita no terceiro pilar, nós estamos trabalhando no terceiro pilar a caridade, e no terceiro pilar nós estamos trabalhando a vida, didaticamente associando as 3 trilogias, e eu vou colocar mais uma: trabalho, solidariedade e tolerância. Então eu vou colocar tolerância, vou colocar vida, vou colocar caridade, vou trabalhar também caridade, não é isso? Caridade, é isso mesmo. Alinhei os 4 pilares do tripé, em essência é a mesma. Vida, caridade é vida. Tolerância é vida. Doutrina espírita é vida. Tudo isso, antigamente a gente falava que era o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não posso embolar demais o meio de campo aqui não, porque senão eu vou assustar muita gente. Espírito Santo é a confirmação. Confirmação é a terceira laçada. É quando você já se projeta para um outro mecanismo evolutivo. Você já está entrando numa nova laçada, numa nova experiência, porque esta experiência aqui, ela já foi finalizada no processo do aprendizado. Que complicação, hein? Onde está isso, Beto?
O que que você está perguntando, André? Sobre essa associação das 3 trilogias, das 4 trilogias? Em que livro? Eu posso te responder com muita tranquilidade, André. Está no livro da vida. Está aí uma concepção, é um resultado de um aprendizado de muito tempo, mas que tem toda uma fundamentação doutrinária evangélica. Fiz-me claro? Posso caminhar? Ou vocês querem que eu ainda fique por aqui? Como ninguém falou, vou continuar. Bom, então no processo da autoobsessão tem um outro caso. É o de um escritor atormentado pelas próprias criações mentais negativas e destrutivas que criou em seus livros. Os personagens voltam sobre a forma de ideoplastias ou formas pensamentos para atormentá-lo. Ai, 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 que vai complicar, hein? Vamos continuar? Esse processo pode se dar no mundo espiritual ou durante a encarnação. Especialmente na fase da senectude. Voltamos para a senectude aqui com a Marlene. Quando a alma se torna mais vulnerável. Em ambos os pontos, ela já vai fazer um resumo dos 2 casos. Então ela está citando um caso em que um escritor ficou atormentado pelas suas próprias criações mentais, negativas e destrutivas, que foram alimentadas por ele em seus escritos. Estas criações mentais voltam na senectude e voltam de uma maneira a trazer um colorido de vida, de realidade. E aí a gente fica pensando, a responsabilidade do espírito nas suas criações mentais. Mas como assim? Como assim a gente poderia dizer? Pensamento é vida. Plasma o bem. Crie bons ambientes psíquicos. Imagens libertadoras. Traga isso para a sua realidade. O seu organismo vai responder. Agradecendo. Pensando em saúde, pensando que as coisas vão se ajustar, vão dar certo. Pensa que a sua vida é uma vida pródiga de oportunidades. Eu não tenho dúvida que as oportunidades vão se aclararem, embora elas existam. Elas são fatos no seu cotidiano e nem sempre você dá valor. Comece a agradecer a Deus por tudo. Agora, se você fizer o contrário, se você alimentar pensamentos indecorosos, você ficar alimentando, vamos dizer assim, o negativismo, e isso se transformar em palavras materializadas de alguma forma em livros, ou nas suas expressões, nas suas relações, isso tudo vai retornar. É da lei. Não tem como fugir. Não tem como fingir. Isso volta. Eu costumo usar uma imagem de figura que diz o seguinte: você já parou para prestar atenção nos seus sonhos? Nas suas noites? O que passa na sua cabeça quando você desperta nas madrugadas? Quais são os pensamentos que te visitam
Quando você está nos seus devaneios, aqui está dizendo o seguinte: o processo de autoobsessão, ele não é instaurado apenas por um acontecimento. É uma conjunção, uma conjugação, uma somatória de acontecimentos do seu dia a dia que vai efetivamente construindo um painel que efetivamente você depois vai ter que ver esse painel com muita tranquilidade no final da sua vida. Então observe para vocês verem essa turma que está trabalhando na Rede Amigo Espírita. Eu estou olhando para a Cleusa está lá em Portugal. Estou vendo a imagem dela aqui na sala. Quem quiser ver a imagem da Cleusa, entra lá na sala estudando Espiritismo. Ela está lá vibrando com o trabalho, ela está irradiando alegria. Isso contagia a gente. Não é? E essa alegria que ela está trabalhando com ela, que muitos aqui na sala estão vibrando, isso vai favorecer que você, quando for dormir, quando você estiver cansado, chegar o momento mesmo de dormir, você esteja realmente feliz. Embora cansado, o físico está cansado. Mas você vai dormir vibrando com as estrelas. Deu? O final de vida para aquele que vibra no bem, no trabalho, é um processo que vai ser libertador e não um alimentador obsessivo. Então, Carlos, estou com um comentário aqui no chat. E hoje eu estou muito conversador sobre a inspiração do André Sobreira. Eu vou colocar aqui. Então, Carlos, necessário se faz estar muito consciente da sua condição. Porque vivemos meias verdades por desconhecimento, por condição, acomodação. Isto é porque não estamos preparados? Ofuscaria a mente se dar conta de tudo? Marilac, puxa vida, que bela participação. Sempre é bom ver você aqui entre nós. Marilac, vamos pensar o seguinte. Estar consciente é uma condição que o espírito vai adquirindo de uma maneira muito natural. Nós não temos como dizer assim, a partir de hoje eu vou estar consciente de tudo. Não. Isso pode ser promessa de religiosos. Faz um curso de espiritismo que você vai virar um doutor em evolução. Não é assim que funciona. E também nem precisa de ficarem preocupados com tantas ideias esdrúxulas que inclusive campeiam por aí. E que de vez em quando encontram repasto na nossa mente. E eu estou vendo aí pessoas escrevendo coisas, colocando notícias, informações na boca de pessoas sérias, e é muito fácil fazer isso quando o indivíduo já desencarnou, e isso atinge milhões de pessoas que vão lendo, bebendo dessas fontes e não percebem que estão só colocando detrito para dentro. E depois vai ter que pôr para fora, não tem jeito, é da lei. Então, cuidado com as meias verdades que se descobre por aí. Em espiritismo. O André Sobreira, na última semana, falou várias vezes o seguinte, que ele admira muitas obras, mas que ele necessita de estudar Allan Kardec. Porque Allan Kardec, na Codificação Espírita, na Revista Espírita, nos deu material para estudar por muitas reencarnações. Muitas. E a gente fica aventurando ler um monte de coisa.
Principalmente esses assuntos que envolvem autoajuda e etc. Ou romances maravilhosos e a gente continua sem auto se ajudar, porque não conhece. Não adianta termos técnicos, manual disto. Vou ler, a partir de hoje sou feliz. A partir de hoje sou feliz. Porque o ego, o superego, o id, etc. E a gente continua na barca da ilusão. Eu não posso falar demais. Mas a gente tem que ir devagar com o conhecimento. Antes de se preocupar em conhecer demais, faz um exercício que Jesus propõe. Se sinta filho de Deus. Sinta Deus. Sinta a espiritualidade. Vibra na faixa da espiritualidade. Não é ser místico, não. Não é ficar em posição de lótulos, falando zen para lá ou mantra para cá. Respeitamos quem precisa. Se sinta filho. Filho de Deus. Comece a observar Deus dentro de você. Ouça-o. Porque quando a gente fala, lê, comenta, discute. Muitas vezes a gente está operando para dificultar ouvir a voz de Deus que é silenciosa. Os filósofos definem que o silêncio é a harmonia mais extraordinária da natureza. O silêncio é harmonioso. Ele é bondoso. O silêncio equilibra. O silêncio nos apequena, mas nos agiganta. Isso não é meia verdade, amiga. O silêncio nos mostra que a acomodação íntima é importante, mas a acomodação diante dos desafios da vida é postergante, é dilacerante, é obsedante, como queira. Ser consciente é se sentir, é perceber o convite, mas ao mesmo tempo valorizar o íntimo, porque o seu espírito sai, o seu espírito volta. Jesus falou para o filósofo judeu: o vento sopra e não sabes de onde vem nem para onde ele vai. É o Espírito Santo. É o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. Desculpe, Marilac, porque o momento chegou que nós não podemos ficar teorizando. O momento, para nós, é um momento que exige, ou que aponta, que nós temos que cuidar desse mundo íntimo para evitar a auto-obsessão. Porque ela é grave. Porque o Emmanuel ensina para nós, ele faz um trocadilho com um pensamento antigo, um adágio. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Emmanuel, certa feita, disse assim para Chico: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Emmanuel traz para nós a responsabilidade de entender isso. E não vasculhar o universo do outro,
ou transferir para a periferia o que é de responsabilidade nossa. A mediunidade é um dom. A mediunidade é ponte, é abertura. A mediunidade pode singularizar a tua caminhada. Então, muitas vezes nós ficamos muito focados no objetivo ou na chegada. Esquecemos da partida e desvalorizamos o que é mais importante, que é o caminho. A partida depende de você. Se você não sair de você mesmo, você não vai se libertar. Então é necessário partir. Mas partir para onde? Nós precisamos de um planejamento. O onde é um lugar desconhecido para nós ainda, que está simbolizado na evolução. Quando? É a eternidade. Agora, o presente da vida, o presente de Deus, é o momento da consciência que nós temos que fazer. E fazer sempre com qualidade. Procurar excelência sem vaidade, sem presunção, é o que Jesus diz para nós. Procurar excelência. A excelência é a caridade, é a expressão da caridade. Então, se você vai passar a camisa para o seu marido, passa bem. Eu já falei isso em muitos lugares. Em alguns eu acho que não ficaram muito satisfeitos comigo, não. Se você vai cuidar da esposa, cuida com qualidade. Leva a rosa, leva a rosa mais bela que houver. Se for caminhar, se for viajar no barco, que seja o barco mais adequado para as suas necessidades. Mas escolha bem, escolha com interesse. Escolha confiando que vai dar certo, que você tem o apoio divino e que você, para ser feliz, basta ter interesse nessa sua evolução. Porque para ser feliz você não depende de nenhum fator externo. Você não depende do cônjuge, da namorada, do namorado, do filho. Para ser feliz você não depende de dinheiro. Para ser feliz você não depende de estar ali ou acolá. Para ser feliz basta você querer ser feliz e lutar pela sua felicidade. Sonhar. Sonhar. Sonhar sempre. Existe uma música muito famosa que fala de um sonho. Essa música foi cantada pelo mundo inteiro por milhões e milhões de pessoas. Certa feita, espiritualmente, nós tivemos, em presença daquele que foi o médium para escrever a letra. E foi uma das experiências mediúnicas mais extraordinárias que eu vivi. Porque nós conversamos o tempo todo sobre o sonho. As mais variadas maneiras de sonhar. Mas o que é mais importante é o sonho. O sonho de um mundo melhor. Isso me marcou profundamente. Porque até então eu não tinha prestado atenção na importância de se valorizar os sonhos. Sejam sonhos infantis, sejam sonhos adultos, mas sonhar. Sonhar. Eu vou colocar a minha filha para dormir, eu sempre ponho a mão na cabeça dela e digo assim: minha filha, vamos sonhar. Vamos sonhar com um balão, vamos sonhar com as estrelas. Eu quero que você voe, eu quero que você mergulhe, eu quero que você brinque. Eu quero te ajudar numa indução psicológica, que ela seja feliz. Que ela seja feliz.
Agora, para ser feliz, vou repetir. Nós, nenhum de nós precisamos de fatores periféricos externos. Para ser feliz, você não precisa da religião. Para ser feliz, você não... Olha o que eu vou dizer, pode ser uma grande aberração. Para ser feliz, você não precisa de estar ao lado dos anjos. Quem sabe, para ser feliz, você vai descobrir que precisa de estar do lado dos demônios. Não assuste o que eu estou dizendo. Porque para ser feliz, os espíritos superiores estão trabalhando nas trevas. Maria Santíssima é a rainha do Vale dos Suicidas. Ela está feliz sendo essa rainha? Com certeza não, porque mãe nenhuma quer ver filho sofrer. Mas ela, para se realizar, ela tem que trabalhar de sorte que aqueles que estão sofrendo saiam do sofrimento. Não é isso que nós espíritas estamos percebendo como necessidade de operar? Ou você está operando porque leu o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, fora da caridade não há salvação, não quero me perder, não quero sofrer, eu vou fazer caridade. Não se perca nisso, amigo. Não vamos repetir o que a gente fez com as outras religiões, com a história de céu, inferno, culpa, erro, juiz, contabilidade. Os espíritos amigos, representantes do Senhor, eles trabalham didaticamente nos mostrando figuras. Sim, André Luiz apresentou o umbral, nosso lar. Ele contou o sonho que teve com a mãe. Ele falou que a mãe mora numa habitação que ele não pode ascender, a mãe que tem que descer. Ele falou do nosso lar, das tardes de domingo, do Lago Azul, do Ministério da Comunicação, do Ministério da Regeneração, do Ministério da União Divina, dos 6 ministérios, que são coordenados por 2 companheiros que formam um colégio de 12 e que existe a governadoria geral. Nosso lar tem o desenho da estrela de Davi, faz uma reverência ao Antigo Testamento, faz uma análise da importância da história do judaísmo, dessa estrela que representa a libertação do povo hebreu, do povo de Judá, das tribos e etc, etc, etc. São símbolos, sempre são símbolos. Jesus utilizou deles. Eis que um semeador saiu a semear. Ele falou do pão da proposição, ele fez referência a uma série de valores, de memórias arquivadas, de experiências esculpidas, para chegar num momento e falar que o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é daqueles que se fazem crianças em Cristo. O reino de Deus é de simplicidade, meu amigo. Então, o nosso tema, obsessão anímica. Estamos no tópico autoobsessão. Vocês perceberam que tem mais de meia hora que eu saí da autoobsessão? Saí. Porque a gente inicia com um procedimento doutrinário, técnico, científico, para a gente chegar no cume, no objetivo principal, que é o Evangelho. Doutrina abre, Evangelho liberta. Nós estamos aqui, todos nós, devemos, como está escrito no chat, e eu vou colocar como uma última participação, devemos agradecer a Deus pela vida e vivê-la plenamente de acordo com a nossa consciência, escreveu Simplício. É assim, agradecer a vida,
agradecer esse dom sacrossanto de viver. Por isso, eu peço desculpas, não pude caminhar tanto, mas nós temos uma questão que sustenta o nosso trabalho na sala Evolução em Vida, que é o tempo de Deus. O nosso mecanismo didático de aprendizado não considera o fator do tempo dos homens. A gente começa sabendo o que devemos trabalhar, mas o tempo que vamos necessitar, eu entrego nas mãos do nosso mentor Emmanuel, que coordena esse trabalho. De toda a equipe espiritual que auxilia na condução da rede Amigo Espírita, que sustenta, que protege, que dirige a todos os veículos de comunicação espírita, como a própria Rádio Brasil Espírita. Todos aqueles que garantem a nossa presença nessa rede de fraternidade. Que possamos, caríssimos companheiros, José Aparecido, que está conosco nesse momento. Que bom, Zé, que você está aí. Zé é um parceirão. Eu brinco com ele, chamando ele de chefe o tempo todo. Eu sei que ele não gosta, mas eu faço isso pelo carinho, pelo respeito, pela gratidão que a gente tem com o Zé. E todos nós, somos servos do Senhor, que nos dá a oportunidade de nos soerguermos através do trabalho, do estudo, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança na trajetória que já estamos presentes, percorrendo-a, sabedores de que a vitória será de Jesus, o Cristo, a luz da vida. Com isso, o Zé, que fala um oi para todos vocês aí no chat, eu vou abraçar o Zé e a todos vocês nesse momento final de estudo, trazendo a poetisa, que já está ficando a mentora das poesias aqui, né? E como Meimei, com tantos outros poetas que através de Chico Xavier vieram nos encantar com os versos do astral superior. E hoje, para finalizar o nosso trabalho do livro Antologia da Espiritualidade, a lição 32, Oração da Amizade. E ficará esta oração como o nosso agradecimento final do encontro dessa noite, que, pelo menos para nós, está sendo uma noite muito especial. Eu agradeço a todos a paciência, as participações, as perguntas, as vibrações, aquelas discordâncias fraternas, o apoio também tolerante, enfim. Só a amizade respalda tal cometimento. Com isso, vamos trazer a Maria de tantas dores, ou a Maria que saneia as dores, Maria Dolores, dizendo assim: agradeço, Senhor, cada afeição querida, com que me destes a vida, alegria, esperança, entendimento, amor. Enaltece por mim a amizade que vem resguardar minha fraqueza em caridade infinda, sem perguntar por que não posso ainda entregar-me de todo à prática do bem. Sê louvado, Jesus, pela criatura boa, que me escora em caminho, estendendo-me paz, reconforto e carinho, toda vez que me encontra, auxilia ou perdoa. Faze brilhar no mundo o olhar brando e perfeito, que me tolera as faltas de hora a hora, que me percebe o anseio de melhora e me ensina a servir sem notar meu defeito.
santifica na terra o ouvido que me escuta, sem espalhar a queixa e as aflições que faço, nos erros que cometo passo a passo, nos meus dias de mágoa, sombra e luta. Abrilhanta, onde esteja aquele coração, que me acolhe nos dons da palavra serena e nunca me censura e nem condena quando me vejo em treva e irritação. Recama de esplendor para a glória celeste, a mão cuja bondade em júbilo proclamo, que me socorre e ampara aqueles que mais amo, no refúgio do lar que me fizeste. A ti, Jesus, meu pálido louvor, pelo gesto mais leve e pequenino, das santas afeições que me deste ao destino, agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, e a ti só me resta meu pálido louvor, pelo seu amor, pela sagrada dor, longe do remédio do doutor. Obrigado, Senhor, pelo trabalho redentor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E ave seja sempre o teu nome. Ave Cristo. Eu insisto. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, companheiros do chat, familiares que acompanham junto com você, que semanalmente se aconchega, se ajusta, se prepara e sintoniza com essas frequências que têm o objetivo básico de trazer Kardec para a nossa realidade. E Jesus, na imensidade da caridade, eis o sonho da real felicidade. Um beijo, um abraço respeitoso e fraterno dos servidores das montanhas das Gerais. Um beijo para todos, boa noite.